O Flávio Dino, Adrilles Jorge, bate recorde. Bate recorde no quê? Inquéritos contra adversários. Eu achei que você ia falar recorde de peso. Não. Ele bate recorde em pedidos de inquérito à Polícia Federal. O levantamento, um levantamento pesado, mostra que o Ministério da Justiça solicitou 78 investigações neste ano. Foi feito pelo Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação. Ele requisitou à Polícia Federal 78 inquéritos, a instauração, desde que assumiu como ministro. É um recorde. No terceiro ano de Jair Bolsonaro, o Ministério requisitou da Justiça 58 inquéritos à Polícia Federal no mesmo período. De acordo com o levantamento, boa parte das investigações tem como alvo adversários de Lula e do PT, como Bolsonaro e seus aliados. Um dos casos foi aquele suposto crime de genocídio contra Yanomamis. O genocídio dos Yanomamis. Pasmem vocês. O outro pedido se refere a joias do Bolsonaro. Terceiro se refere a uma declaração de Eduardo Bolsonaro em ato pró-armas, que a gente comentou aqui, né, realizado em frente ao Congresso. Então, esses pedidos, eles têm uma conotação política, mas vejam só, né, a gente estava falando sempre em autonomia da Polícia Federal. A autonomia da Polícia Federal, por mais que você tenha 58 pedidos na gestão no terceiro ano do Bolsonaro, você já tem 78 no do Flávio Dino. A questão é como essa política, né, contaminou também o ambiente do aparato burocrático da Polícia Federal. Esta é a questão. Olha isso. Aqui a gente tem uma afirmação do Marçal Justen Filho, especialista em direito público, para o Globo. É inegável que as autoridades políticas, tanto do governo Bolsonaro como do de Lula, têm atuado para combater frontalmente os adversários políticos. Se isso envolve algum abuso, somente pode ser avaliado caso a caso. E daí eu discordo do Marçal Justen Filho, Adrilles, porque você vê a conotação política aqui de maneira escancarada. E o Flávio Dino nem esconde isso. Ao passo em que, na época do Bolsonaro, você podia ter uma ou outra investigação que fosse relevante, mas nunca com a conotação de prender e nunca com o apoio excrescente do Poder Judiciário nessa constelação de interesses. Não, e a questão que se coloca é que a maioria desses inquéritos pedidos pelo Flávio Dino são absolutamente esdrúxulos. Eu lembro, por exemplo, da afirmação do Eduardo Bolsonaro, que ele compara um professor que doutrina a cabeça de uma criança com alguém que está inoculando uma droga na cabeça de um usuário. Uma metáfora, uma símile, uma figura literária. E ele fala como se fosse apologia ao tráfico de drogas. Ou seja, é uma coisa completamente esdrúxula que o Flávio Dino quer, é uma coisa completamente parcial. Um ministro que deveria ser absolutamente imparcial pelo próprio princípio da justiça, equânime, equilibrado, estabelece o próprio Ministério da Justiça como uma arma, um arsenal para a destruição do inimigo. E ele sente exatamente um ambiente favorável para isso. Você tem um judiciário leniente em relação à destruição do inimigo, como diz o próprio Barroso, que querem destruir ou destruíram o bolsonarismo. Você tem uma grande mídia completamente parcializada, que não faz o ofício de jornalismo, criou-se uma militância política e ideológica absolutamente incisiva. Você tem um Congresso completamente silente, acovardado e omisso. Então ele aproveita o Ministério da Justiça, o aparato do Ministério da Justiça, para perseguir inimigos e sim aparelhar a Polícia Federal. A gente tem que lembrar que o primeiro ato de autoritarismo explícito do senhor Alexandre de Moraes foi proibir o Bolsonaro de nomear o Ramagem para a chefia da Polícia Federal aqui no Brasil. Coisa que... E o Bolsonaro cedeu, de uma maneira absolutamente esdrúxula, cedeu e abriu a caixa de Pandora de inúmeros autoritarismos. Ou seja, aquilo que eles acusavam que o Bolsonaro estava fazendo, o Flávio Dino está explicitamente influindo diretamente na Polícia Federal, chamando ela de sua. Ou seja, você cria exatamente uma espécie de Stasi. Stasi é a polícia da Alemanha Oriental, a socialista, que perseguia as pessoas. Você tem um aparato judicial favorável à destruição do inimigo. Você tem uma polícia federal cada vez mais aparelhada. Você tem todo o Ministério de Justiça atuando em desfavor do inimigo, em vez de estabelecer um princípio de justiça que não existe mais, porque a jurisprudência da perseguição, a jurisprudência da censura, a jurisprudência da prisão ilegal é dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Então você tem aquilo, que é o modelo de uma ditadura perfeita, que você tem uma injustiça oficial, um casamento demoníaco entre o STF, que abdicou totalmente dos princípios que regulam a equanimidade, o equilíbrio e a serenidade da justiça e passou a perseguir inimigos políticos, não só pontualmente inimigos políticos, mas toda a direita brasileira, em conluio com o Ministério da Justiça e com o apoio da mídia brasileira também. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.